Ex-jogador do Ceará é preso no Mato Grosso do Sul. E mais, Ceará tem interesse em goleiro que joga no futebol português? Vem comigo que eu vou te contar essa história por aqui. Cuida! Você que tá chegando nesse vídeo agora, deixa o seu like, se inscreva. Eu sou Klaus Catunda e aqui no BPR Vozão falamos sobre o alvinegro mais lindo, charmoso, maravilhoso do planeta Terra, o Ceará Sporting Clube. Então, mais do que nunca, deixa o seu like, se inscreva, rumo aos 66 mil inscritos por aqui. E galera, seguinte, a informação vem pelo podcast 45. Matheus Gonçalves, ele mesmo, o Raio, ex-Ceará, Sport e Vitória, ele está sendo preso por associação criminosa. Normalmente, as notícias de jogador sendo preso estão muito atreladas a jogadores que têm uma questão com pensão alimentícia, têm uma vida meio desregulada nesse controle parental, de família, de cuidar dos filhos, enfim. A gente sabe como é esse contexto do futebol e o que cerca normalmente toda essa especulação de jogadores presos, né? Normalmente a gente tem visto o Jô, né? O Jô tem sido muito comentado nas páginas aí de foi pra prisão porque não pagou pensão alimentícia. Não é o caso do Matheus Gonçalves. Ele está sendo indiciado, né? Foi preso por conta de associação criminosa, coisas relacionadas a tráfico, para ser mais preciso, né? Não dá nem pra gente entrar muito no mérito aqui, senão o YouTube tira a monetização do canal. Mas eu vou deixar o link dessa matéria aqui no chat para você dar uma olhada lá no podcast 45. A informação é pesada, né? O jogador vai ter que se defender, vai ter que ter aí um advogado muito bom para se defender das acusações aí, porque a situação para ele tá complicada, tá? Então, Matheus Gonçalves está preso nesse momento lá no Mato Grosso do Sul, tá? Notícia que chega pelo podcast 45. E, cara, vamos a outra matéria que saiu aqui, que é a matéria que vem lá de Portugal. Não vem por aqui não, tá? Eu não vi em canto algum essa matéria, então vou trazer aqui a matéria do goleiro Matheus Magalhães, tá? O site A Bola, que é um site bem tradicional lá de Portugal, ele está trazendo a informação de que o Ceará tem interesse no goleiro do Braga, Matheus Magalhães, que inclusive é um ótimo goleiro, né? O Bahia esteve interessado na contratação dele no início do ano e o Braga estaria disposto a apenas vender o jogador. Segundo a matéria, ele informa que tanto o Ceará como o Grêmio, que disputariam eventualmente a contratação do jogador, o Ceará e o Grêmio queriam por empréstimo, mas o Braga só aceita negociar em definitivo o atleta, tá? Então, o Matheus, ele é um jogador jovem, tem muito potencial, um ótimo goleiro. Eles lá chamam o goleiro de guarda-costas, para quem não sabe, né? Então, tem aí essa especulação envolvendo o Matheus sobre uma possível negociação com o Ceará. Mas aí vamos trazer aos fatos. O Ceará precisa de um goleiro hoje, Klaus? Não. Tem alguma urgência para isso? Também não. Então, até que ponto isso é verdade? Eu acho muito pouco provável. Diante desse cenário, né, desse nome especulado do goleiro Matheus, o que é que eu pude apurar? Busquei a informação junto a fontes, né, próximas ao clube, que me disseram que não tem possibilidade de vir um goleiro nessa janela. Então, pode até estar o nome do jogador ali no scout do Ceará para uma negociação futura, para um possível interesse futuro, assim como o Fabiano Souza, que estava no Braga, também, né? O Fabiano vinha sendo monitorado desde 2022 pelo Ceará, mas a negociação só veio ocorrer no início desse ano. Então pode ser algo parecido. Pode ser que o Matheus esteja no radar do Ceará, não para essa janela, mas que é uma possibilidade para o futuro. Acho um ótimo goleiro, seria uma ótima contratação do Ceará. Quem sabe para o futuro o Matheus não possa pintar por aqui como um goleiro do Vozão. Até porque ele é mais novo do que a média de goleiros que o Ceará tem hoje, né? Então ele certamente chegaria para brigar por posição. Então o Matheus, que está sendo citado, pode ter uma negociação para o futuro, mas nessa janela está descartado, ele não deve vir para o Ceará, apesar da matéria vir de uma fonte muito boa lá de Portugal, tá, galera? Então, a princípio, é a informação que eu tenho. A informação é que o Ceará não tem interesse no jogador
nesse momento. Pode mudar? As coisas podem mudar? Podem. Futebol, né? A gente não tem como mensurar o que pode acontecer, mas nesse momento, por enquanto, o jogador não tem nada acertado com o Ceará e, a princípio, não há interesse nessa janela da vinda desse goleiro para o Vozão, tá bom? Então, essa informação do Matheus a gente acompanha, vai continuar acompanhando, caso mude alguma coisa, caso tenha alguma novidade, até pelo site A Bola também, a gente vai observando. O que dá para perceber do Ceará é que o Ceará busca jogadores brasileiros. Acho que o Ceará não fará movimentos para a vinda de estrangeiros nessa janela, porque é uma janela com pouco tempo de adaptabilidade para jogadores vindo de outros países. Então o Ceará vai focar em jogadores que já estão aqui no Brasil. A chance de um jogador, aliás, que estão no Brasil ou que são brasileiros, a chance de um jogador estrangeiro dar certo numa janela de meio de temporada é muito baixa. Então, para não correr esse risco, o Ceará vai focar em jogadores que estão aptos a vir e jogar. Então, certamente, um jogador que vai ter uma facilidade maior de adaptação, ou seja, um jogador brasileiro que atue no Brasil, preferencialmente, ou que possa vir de ligas tão quão competitivas ao futebol brasileiro, ao Campeonato Brasileiro, e Portugal pode ser uma janela para isso. Portugal, o Campeonato Português tem um nível e uma quantidade de jogos bastante similar à do Brasil. A gente até está vendo isso um pouco no Mundial de Clubes, que os enfrentamentos das principais equipes de Portugal e do Brasil chegam no mesmo nível. Então, certamente, o Ceará deve estar olhando para jogadores brasileiros que atuam no futebol português. Acho isso natural, assim como foi com o Fabiano, que chegou e deu conta do recado. Então, vamos ficar de olho, mas acho que virão brasileiros nessa janela. O Ceará não deve priorizar estrangeiros, até porque trouxe o Alejandro Martínez, não deu certo, deve estar de saída, e o Recalde também, até que entregou alguma coisa em 2024, mas aquém da expectativa que se criou em torno do nome do jogador, e também deve estar de saída nessa janela, tá bom? Fico por aqui, essas são as últimas informações do Ceará. Qualquer novidade, como eu disse, se tiver novidade de contratação, de especulação mais próxima de uma realidade, a gente traz aqui para vocês também, tá bom? Por enquanto é isso, fiquem de olho aí, deixem o like se gostaram do vídeo, comentem aqui sobre a possibilidade desse goleiro futuramente pintar no Vozão, ou enfim, será que o Ceará realmente tem interesse no jogador? A gente acompanha qualquer novidade aqui no BPR Vozão. A princípio, como eu disse, Matheus Magalhães está descartado, o Ceará não tem interesse para essa janela, até porque tem 4 goleiros e acabou de renovar com o Bruno Ferreira, mas quem sabe para o futuro, tá bom? Obrigado demais, deixe seu comentário, se inscreva aqui no BPR, tamo junto demais, galera. Obrigado pelo apoio de sempre, valeu, bora Vozão! E bora pro rádio.